Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, ofertas sensacionais. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Quarta-feira, 14 de dezembro, bom dia! Vem aí uma nova Palhano, uma extensão da Gleba Palhano do outro lado da PR-445. Um bairro planejado para cerca de 40 a 50 mil moradores. O Meio-Dia Paraná vai detalhar para você o que prevê esse projeto. E também tem uma reportagem com imagens históricas da atual Palhano, da Gleba, que se desenvolveu bastante nos últimos 20 anos. São as transformações da nossa cidade sempre presentes aqui no Meio-Dia Paraná. Na edição de hoje vamos mostrar também que a empreiteira da trincheira da Leste-Oeste com a Rio Branco foi notificada para melhorar a sinalização e evitar novos acidentes. As investigações do incêndio que atingiu um residencial perto da Avenida São João e os estragos provocados numa casa que foi atingida por um caminhão desgovernado. Eu estava sentada no sofá da minha sala, de repente, assim, um barulho terrível e eu vi tudo caindo, muro caindo, telhado caindo e simplesmente saí correndo para o fundo da casa. Fique por dentro ainda do remédio contra a Covid-19 que passou a ser usado em Londrina e a nossa campanha de Natal. Daqui a pouco, ao vivo, lá da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, na Vila Cian, a equipe da Vanessa Navarro vai te esperar para que você possa doar o seu presente, o seu brinquedo, para fazer a alegria da criançada em mais esse Natal. A imagem ao vivo é do nosso Lago Igapó, em Londrina agora. A temperatura é de 23 graus, 11 horas mais 47 minutos. A gente faz um rápido intervalo e te aguarda logo após os comerciais com muita informação aqui na RPC. Agora, 11h50, faltando menos de 2 semanas para o Natal, a nossa campanha vai entrando na reta final. Essa quarta-feira, inclusive, é o último dia que teremos equipe ao vivo nas ruas para receber o seu presente, a sua doação. Essa é a última oportunidade desse contato direto com a nossa Caixa dos Presentes, que hoje está com a Vanessa Navarro, ali na zona leste de Londrina. Onde exatamente, Vanessa? Seja bem-vinda. Boa quarta-feira para você. Obrigada, Alberto. Para você, como sempre, também uma ótima quarta-feira para todos vocês que nos acompanham. Hoje a gente está aqui em frente, bem na frente mesmo, da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, aqui na Vila Cian, zona leste de Londrina. Essa paróquia é bastante conhecida, todo Natal, inclusive, tem uma ação aqui. O pessoal faz um almoço enorme aí para várias famílias, né, mais necessitadas. E hoje a nossa ação é com a nossa gloriosa Caixa de arrecadação de brinquedos para criançada, brinquedos novos, usados que a gente vem recebendo e vendo tanta gente colaborando. E olha só, hoje não podia ser diferente, né? O último dia já tem essa fila maravilhosa aqui com essas lindezas nos esperando. Começar aqui falando com as irmãs, a Bianca e a Mariá, o que vocês trouxeram aí pra gente? Pode até pegar o saco aqui também. A gente trouxe muitos brinquedos, né, que a gente não usava mais e estava guardados em casa. E a gente preferiu doar para ver as crianças sorrindo do que ver os brinquedos lá parados, sem ninguém brincando. Até os brinquedos, né, se pudessem falar, iam ficar agradecidos também. Vou para um novo lar aí, onde vão gostar muito de mim, né? Sim. E você, o que trouxe também? Você usava essas pelúcias? Sim, mas agora eu não vou usar mais. E você veio toda lindona também para poder participar aqui ao vivo com a gente. Sim. Legal, gente. Obrigada, então. Vamos colocar aqui as pelúcias, tem boneca, vamos colocar aqui dentro da nossa caixa. Ó. As de vocês são as primeiras, mas logo, logo vai estar cheio isso aqui, hein? Obrigada. Imagina. E você? Esse aqui é o Lorenzo. Sei o nome porque eu conversei com eles um pouquinho antes, eles estavam esperando aqui ansiosos. O que você trouxe também? Eu trouxe uns bichinhos que eu peguei naquelas maquininhas de ursinho, que eu não uso mais esses daqui, né? Porque tava lá jogado, daí eu trouxe para doar. Olha, você deu sorte naquela maquininha, né? Um pouco de talento também. Eu nunca consigo pegar nada lá. E agora alguém vai ter a sorte de herdar esses brinquedos. Vai, sim. Eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes.
Você fica já imaginando, Lourenço, vem chegando aqui já, pode botar na caixa a reação de quem vai receber o brinquedo? Nós vamos ficar muito felizes. Se você pudesse estar lá, o que você diria para a criança que vai receber esse brinquedo aqui? É que eu não uso mais, daí eu vou falar que é um brinquedo para ela ser feliz, ter um Natal feliz. É isso aí, obrigada, viu? Com certeza você e tanta gente que tem participado vai fazer a felicidade de muita gente. Obrigada, Lourenço. São só as primeiras doações de hoje, né? Mas a gente vai ficar aqui até 1h da tarde. É aquele último dia, então, pelo menos das arrecadações, com entradas ao vivo, né, no nosso Meio Dia Paraná, para você participar, vir aqui, bater um papo, contar a história desses brinquedos também, como tem feito as crianças e tantos pais que a gente ouve, né? Então, relembrando para vocês, hoje aqui na frente da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na Vila Cian, Zona Leste de Londrina, aproveitem que o tempo, Alberto, está muito bom hoje, viu? Porque está nublado, mas parece que não vai chover, tá fresquinho, então saiam de casa, dá aquela vasculhada se ainda não fez nos brinquedos e vem para cá participar que dá tempo. Tá, ok. Até 1h da tarde, ali na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, último dia com a nossa caixa ao vivo pelas ruas. Mas no QR Code aqui no vídeo, você pode posicionar o seu celular, a câmera dele, você será direcionado para o nosso site. E lá tem vários locais que ainda vão receber esses presentes por mais alguns dias. Aqui no estúdio, inclusive, são as últimas edições do Meio Dia Paraná com todos esses brinquedos, até porque vamos começar a retirá-los para entregar para a criançada. Fica então nosso convite até 1h da tarde, a Vanessa ao vivo, ali na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na Vila Cian, pertinho da Avenida São João. 11h54, te convido já nesse início de Meio Dia Paraná a participar também, mandando fotos, vídeos, mensagens, para participar do nosso Meio Dia Paraná. Você já sabe, vários dos assuntos têm sido sugeridos por nossos telespectadores. É você cada vez mais ajudando a fazer o Meio Dia Paraná. Um homem foi preso hoje pela manhã em uma operação da Polícia Federal em Londrina, operação contra a pornografia infantil. Essa prisão ocorreu na zona sul da nossa cidade. Mônica Dal, seja bem-vinda também, uma boa quarta-feira para você. O que apontaram as investigações? Onde exatamente foi essa prisão? Oi, Alberto, boa tarde a você, boa tarde para todos que estão conosco e também uma ótima quarta-feira. Essa investigação da Polícia Federal, na verdade, ela combate então crimes de distribuição, armazenamento e produção de material com pornografia infantil. Como você já adiantou, os policiais federais estiveram no bairro Aurora, aqui em Londrina, na casa de um homem de 55 anos que não tinha antecedentes criminais. Ele é trabalhador do setor da construção civil. Lá, então, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão e levou alguns objetos, como um celular e também algumas mídias, para continuar essa investigação relacionada à pornografia infantil. A gente lembra algumas penas relacionadas a esses crimes. A pena por distribuir esse conteúdo, ela pode chegar a 6 anos de prisão, enquanto a pena por produzir, na verdade, por cometer esses crimes, ela pode chegar a 4 anos de prisão e o compartilhamento até 6 anos de prisão. Essa é a terceira vez, Alberto, que a gente comenta de um crime como esse. Em poucas semanas aqui em Londrina, houve uma outra prisão por parte da Polícia Federal e também um flagrante que foi feito pela delegacia que combate os crimes cibernéticos. O repórter Rafael Machado, do G1, produziu uma reportagem que mostra dados alarmantes a respeito desse crime. Ele fez um levantamento, então, junto à Polícia Federal, que mostra que o número de suspeitos presos em 2022 é 3 vezes maior se a gente comparar com 2021. Então a gente convida a acessar o G1 Paraná para ter mais informações a respeito dessa reportagem feita pelo Rafael Machado. Alberto. Obrigado, Mônica. E uma casa foi parcialmente destruída por um caminhão desgovernado em Londrina. Esse caminhão acabou descendo de ré e atingiu a parte da frente dessa residência, um estrago considerável por lá. Assunto para nossa Kathleen Tanan também, minhas boas-vindas. Uma boa quarta-feira para você. Em que bairro foi esse acidente? Alguém acabou se machucando com essa colisão desse caminhão desgovernado? Oi, Alberto, obrigada, um ótimo dia para você, a todos que estão com a gente. Foi no Franciscato. E olha, Alberto,
por um triz mesmo, que ninguém se machuca, porque o estrago foi muito grande e o susto, então, dessa moradora que estava dentro da casa, que foi invadida pelo caminhão que acabou entrando de ré dentro do terreno dessa residência. O que aconteceu, a gente detalha um pouquinho mais. A equipe da repórter Patrícia Pivetta passou por lá e a dona da casa contou o seguinte, que ouviu um barulho muito grande, bastante assustador, e ela acabou, indo para ver o que tinha acontecido. Todos os vizinhos se aproximaram e descobriram que esse caminhão, ele na verdade estava subindo a rua quando ele teria tido algum problema. Não sabemos se ele perdeu o freio ou alguma outra situação. Muito provavelmente foi uma questão do freio, mas ainda nada confirmado. Ele acabou voltando de ré e invadiu essa residência. Pelas imagens, a gente vê que houve um estrago bastante grande em toda a varanda, no portão, até uma máquina de lavar foi atingida, a churrasqueira. Quando essa moradora saiu do fundo, ali no fundo da casa, viu tudo destruído e levou um susto muito grande. Ela estava sozinha na hora do acidente, não estava com crianças, não tinha crianças na rua, e ela contou que o motorista acordou, fez um acordo de pagar os prejuízos causados por esse acidente. A gente tem até uma entrevista, ela contando um pouco mais sobre esse momento vivido ali. Olha só. Eu estava sentada no sofá da minha sala, de repente, assim, um barulho terrível e eu vi tudo caindo, muro caindo, telhado caindo e simplesmente saí correndo para o fundo da casa. Muito alto, bem alto mesmo, assustador. E encheu de gente aqui na hora, assim. Que o barulho foi bem alto, a vizinhança toda apareceu aqui para ver o que estava acontecendo. Isso aconteceu ontem à tarde, agora, claro, a nossa torcida para que o mais rápido possível dê tudo certo, deles reestruturarem essa casa, que teve uma grande parte atingida, então, por esse caminhão que, como a gente citou, o motorista já se comprometeu, fez um acordo ali com a moradora de pagar os prejuízos. Esse motorista, inclusive, diz que ele é do estado de São Paulo e estava trazendo um carregamento para cá. Infelizmente teve esse problema com o veículo e que bom, Alberto, que apesar do susto, dos estragos materiais, a moradora está bem e esse motorista também está bem. Isso aí, a família tenha forças aí, consiga reorganizar toda essa estrutura da casa lá, com o apoio do motorista, o dono do caminhão que se comprometeu a fazer esses reparos. Obrigado aí, Kathleen Tanan, que daqui a pouco volta com atualizações daquele incêndio que ontem deixou muitos estragos também em um condomínio ali perto da Avenida São João. E daqui a pouquinho, no meio-dia Paraná. A empresa contratada para fornecer pediatras no pronto atendimento infantil de Londrina foi multada pela Prefeitura. Assunto apurado pelo Rafael Machado, da equipe do G1. Segundo a Prefeitura, a empresa deixou de preencher as escalas de plantão e foi multada em mais de R$50 mil. A empresa informou que entende que o valor é desproporcional e pediu a redução. Lá no G1, você acessa essa reportagem completa e vários outros assuntos em destaque nessa quarta-feira. Mais um assunto com impacto no dia a dia do londrinense. A empreiteira é responsável por outra obra importante na nossa cidade. A construção da trincheira da Leste-Oeste com a Rio Branco foi notificada para melhorar a sinalização nas obras. Isso ocorre após um acidente no último fim de semana. Mônica, que problemas foram identificados e o que determina essa notificação da Prefeitura? Olha, Alberto, essa vistoria aconteceu nesta semana e os fiscais da Prefeitura, eles verificaram vários problemas ao longo dessa obra na Avenida Leste-Oeste, ali com a Rio Branco, principalmente relacionados à sinalização daquele local. Depois dessa vistoria, os engenheiros, todos os profissionais que participaram dessa verificação, eles tiraram fotos e encaminharam alguns documentos para essa empresa responsável, principalmente resolver toda essa situação. A gente destaca o que estava também escrito, o que está escrito nesse documento, porque os engenheiros anexaram na notificação uma reportagem que o Meio Dia Paraná exibiu na segunda-feira, que mostra principalmente as reclamações de comerciantes quanto à sinalização e, além disso, um acidente que aconteceu no último domingo. A gente lembra que naquela noite um casal não se feriu após o carro deles cair em um buraco bem grande da obra. O motorista não é daqui de Londrina e possivelmente perdeu o controle
controle, não viu direito ali o que estava acontecendo e esse carro capotou, caindo na obra. No resultado da vistoria, os fiscais também destacaram um desnível perto do asfalto, exatamente ali naquele local do acidente, com estacas expostas, trazendo riscos não só para motoristas, mas para motociclistas e pedestres, por exemplo. Outras 5 imagens foram anexadas no documento da vistoria e mostram outros riscos da falta de sinalização e vários pontos da obra com buracos e materiais de construção expostos. A gente tem alguns destaques com os pedidos que foram feitos pela Prefeitura. A notificação, então, pede medidas para evitar queda de pessoas ou veículos nos trechos mais estreitos, com bloqueios ou desvios, fixação de placas com estruturas mais pesadas, reforço da sinalização de pontos mais críticos, colocação de proteção adequada para evitar a queda de pessoas. A Prefeitura diz ainda que solicita medidas imediatas para sanar os apontamentos feitos no documento e uma resposta por escrito em no máximo 5 dias úteis. Outra solicitação feita pela Prefeitura, o Meio Dia Paraná também mostrou na última segunda-feira, quando houve aquela paralisação de funcionários da empresa responsável pela obra e, segundo eles, porque alguns não tinham recebido FGTS, isso ao longo do trabalho, e um daqueles funcionários também não havia recebido os seus direitos ali, né? Valores relacionados à sua demissão. Bom, a Prefeitura também pediu para essa empresa que essa situação seja resolvida e que a empresa apresente um documento comprovando que os pagamentos do FGTS de todos os funcionários estão sendo feitos. Nós procuramos essa empresa, que é a TCE, e eles informaram o seguinte, que estão melhorando a sinalização da Leste-Oeste, mas não nos informaram por enquanto como estão fazendo isso, mas que esse trabalho, segundo a empresa, está sendo feito. E que quanto ao FGTS, esse responsável, esse engenheiro da empresa nos respondeu que solicitou a matriz da construtora e que estão aguardando o envio dos documentos para apresentação à Prefeitura. A gente reforça então que a empresa agora tem 5 dias para responder a esses pedidos, Alberto, feito pela Prefeitura de Londrina após toda essa situação gravíssima que aconteceu no fim de semana. Valeu, obrigado, Mônica. Uma notificação para que sejam feitos, então, esses ajustes ali, esse reforço na sinalização, uma melhor indicação dos bloqueios e desvios, justamente para se evitar novos acidentes com veículos e até mesmo com pedestres. Já a gente volta a conversar com a Mônica, inclusive uma reportagem sobre a Nova Palhano, um novo residencial que será projetado, construído em Londrina, uma extensão da Gleba Palhano, que hoje é um dos pontos de maior concentração populacional aqui em todo o norte do Paraná. 12:05, ao vivo agora a Avenida Leste-Oeste, no trecho que corta o centro de Londrina, 23 graus nesse momento. Fim de ano chegando, mas o recesso na Câmara de Vereadores vai demorar mais um pouco. Foram convocadas pelo menos 3 sessões extraordinárias. A primeira delas marcada para esta sexta-feira. Vereadores vão discutir projetos considerados de maior urgência pela Prefeitura, que pediu a votação ainda neste ano. Dentre os projetos, a ampliação da zona urbana de Londrina para novos empreendimentos, doações de terrenos públicos para empresas, alterações na Lei Cidade Limpa, que trata de publicidade, e descontos em multas aplicadas por descumprimento de regras na pandemia. Lembrando que em Londrina não há pagamento extra aos vereadores para a realização dessas sessões extraordinárias. Mas, claro, se os servidores da Câmara fizerem uma jornada estendida, além do horário padrão, teremos, sim, o gasto com as horas extras destes servidores. Foi liberado o acesso de moradores a mais partes do prédio, onde ontem houve uma explosão e incêndio em Londrina. A Catherine Tanan está acompanhando esse caso desde a terça-feira, os desdobramentos, todas as investigações. Catherine Tanan, já se tem alguma avaliação do comprometimento da estrutura? E todo mundo quer saber também como está o estado de saúde daquele morador que ficou ferido. Alberto, começo respondendo sobre a estrutura. De acordo com a Defesa Civil, 3 apartamentos estão interditados num bloco de 32 apartamentos, que é o bloco 4 desse residencial, que fica ali no cruzamento da Avenida Paul Harris com a Celso Garcia Cid, onde aconteceu esse incêndio ontem no início da manhã. Já os bombeiros não consideram um local interditado, porque eles fazem uma avaliação diferente. Os bombeiros consideram uma interdição caso existisse um risco para a estrutura do prédio como um todo. Como isso não existe, então, o bombeiro não considera o local interditado.
interditado, mas a Defesa Civil, sim, isolou esses 3 apartamentos, aquele onde o fogo começou e outros 2 que também foram bastante danificados por conta do fogo e também da fumaça. Agora, com relação ao seu Levino Pereira, ele que tem 69 anos, foi internado ontem de manhã ainda, já está no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário de Londrina, e a informação do próprio hospital é que ele apresentou melhoras de ontem para hoje, viu? A gente fica muito feliz com isso. Inclusive, ontem nós dissemos aqui que o seu Levino havia queimado 60% do corpo, de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros. Mas o hospital informou que assim que o seu Levino chegou ao centro de tratamentos, de queimado, melhor dizendo, né, foi feito toda uma limpeza no corpo dele e daí foi identificado que, de fato, ele teve 20% do corpo queimado e não existem queimaduras de 3º grau, apenas queimaduras de 2º grau. O seu Levino está na UTI ainda do Centro de Tratamento de Queimados, não precisou ser entubado, mas ainda precisa de um auxílio de oxigênio para respirar melhor. O hospital também atualizou que o seu Levino não ingeriu fumaça, não inalou fumaça, portanto, as vias respiratórias, a princípio, não apresentam nenhum dano. Tá tudo bem nessa questão e a gente segue torcendo para a recuperação dele. Agora há pouco a gente fez uma entrevista com os bombeiros justamente sobre essa questão da estrutura que eu falava pouco antes de falar do seu Levino. O capitão Renê, que é um dos que cuida desse trabalho, inclusive de fiscalização, de vistoria dos locais, ele falou para a gente sobre a estrutura do prédio e também sobre uma fiscalização que deve ser feita nesse condomínio de prédios, levando em conta a estrutura de combate a incêndios. Olha só. O Corpo de Bombeiros só interditaria o prédio, e não seria só as unidades que pegaram fogo, mas sim todo o prédio, se houvesse algum laudo que especificasse esse risco de colapso. Não existe nenhum risco nesse sentido. Existem apenas danos nas unidades que tiveram o incêndio lá, e sim, são danos consideráveis, paredes às vezes danificadas, reboco descolando, caindo, azulejo e tudo mais. Então, assim, existe, é lógico, um risco de uma pessoa qualquer ou de uma criança entrar naquele espaço e acabar sendo atingida aí por um pedaço de reboco que descolou de uma parede ou de um teto, enfim. Então, existe sim esse risco. Por conta disso, a Defesa Civil, parte da Guarda Municipal, provavelmente fez uma interdição de utilização desse imóvel. Mas vamos entender assim, ele está inabitável, mas não interditado. Por quê? Porque ele deve sofrer sim uma reforma e adequação desses riscos que ele tem hoje para que ele volte a ser habitável. Os bombeiros ainda disseram que durante essa semana ainda devem fazer uma fiscalização em todo esse sistema de combate a incêndio do condomínio, justamente para verificar se está tudo em dia, para evitar qualquer outro problema que possa acontecer ali. Agora, a gente também conversou hoje de manhã com moradores do prédio, o pessoal que já começou a retornar. Eles passaram a noite fora, justamente porque o local ainda está sem energia elétrica e existia o cheiro muito forte de fumaça. Só que vários moradores hoje já começaram a retornar com seus pertences, fazer a limpeza dentro de seus apartamentos, uma vez que a fumaça entrou por todo lado. Olha só o que disse a Josi hoje de manhã. O cenário é de um filme de terror mesmo, que você vê aquelas paredes todas pretas, tá feio, tá bem feio. O cheiro, o cheiro ainda tá muito forte, e então, a de fumaça, então, volta a cena, sabe, ontem na hora que eu vim tirar algumas coisas no final da tarde, eu saí daqui chorando, porque o cheiro me lembrou tudo, o momento, sabe, a situação que a gente viu, o apartamento dele como ficou, foi Deus que cuidou dele, porque ele está vivo. Mas que o seu Levino, se recupere, que ele fique bem logo, porque ele teve uma outra data de nascimento. Ontem, a repórter Patrícia Pivetta conversou com uma outra moradora que teve o apartamento dela também muito danificado por conta desse incêndio. E ela falou um pouco da dificuldade, da tristeza que viveu por ali. A pior sensação do mundo, porque eu falo que a gente não está perdendo só... No meu caso, eu não perdi coisas materiais, eu perdi a minha infância, eu perdi uma parte da minha vida. A minha mãe já é falecida, as únicas fotos que eu tinha com ela de aniversário de infância estavam lá. As coisas delas que ficaram estavam lá. Meu anel de noivado estava lá. Então, assim, essas coisas sentimentais que eu perdi, são coisas que eu não vou recuperar nunca mais. E essa é a minha dor.
A gente procurou a síndica do prédio, mas hoje pela manhã ela não retornou às nossas tentativas de comunicação. Também encontramos a família do seu Levino, que está internado, mas eles preferiram nesse momento não se pronunciar sobre a situação. Estão ali acompanhando a saúde do pai, o seu Levino Pereira. Agora, Alberto, só para lembrar que existe a suspeita de que o fogo tenha começado por um vazamento de gás. Então, até sobre isso há uma cobrança aí para que o prédio faça uma vistoria no sistema de gás para evitar qualquer outro possível problema. Volto contigo. Obrigado, Kathleen. Valeu aí. Atualizações desse caso aí que teve uma grande repercussão ontem. A gente segue acompanhando aqui no nosso Meio Dia Paraná. Agora, 12h13. Imagens do início da manhã no norte do Paraná, o sol já dando as caras logo cedo em toda a região. Essas imagens aí são na divisa do Paraná com São Paulo, lá na belíssima Ribeirão Claro, cada vez mais disputada neste finalzinho de 2022. Quem já está de férias, aproveitando para pegar a estrada, viajar e curtir a família. Ao vivo agora, imagens de Londrina. Nesse momento, a temperatura por aqui segue na marca dos 23 graus. Ao vivo também, imagens de Paranavaí, por lá 24 graus. Paranavaí que está de aniversário nesta quarta-feira, completando 70 anos neste 14 de dezembro. É uma grande cidade do noroeste do Paraná. Aqui comigo você confere como está o tempo hoje em todo o estado. Olha só, na região de Paranavaí, da aniversariante, tem áreas de instabilidade e possibilidade de chuva. Já aqui no norte e norte pioneiro do Paraná, o céu vai continuar entre nuvens ao longo da tarde, mas a princípio sem chuva. Mas claro, nunca dá para descartar totalmente aquelas pancadas isoladas típicas dessa transição da primavera para o verão, que se inicia oficialmente na semana que vem. Hoje, as mínimas foram relativamente baixas em Londrina, na região para essa época. 15 graus em Rolândia e Apucarana, em Arapongas, 16 graus. E as máximas chegando aos 27 graus em Açaí e Ortigueira e aos 28 graus em Florestópolis. Aqui em Londrina, efetivamente, a mínima foi de 17 graus, a máxima deve bater nos 27 ao longo da tarde, à noite ficando na marca dos 25 graus, sem previsão de chuva nas próximas horas aqui na nossa cidade. Comentei que a campanha de Natal está entrando na reta final. Aqui no estúdio, brinquedos só hoje e amanhã. Daqui a pouco a gente começa a retirada, ao longo dos próximos dias, para entregar para a criançada. Mas você ainda pode fazer a sua doação, se apressar para fazer parte dessa campanha que já recebeu milhares de brinquedos, mas tem muitas crianças ainda aguardando pelo seu presente. Vanessa Navarro, pelo jeito, está rendendo a tua ida hoje aí à região da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Tá sim, Alberto. Se é incentivo que falta, tem muita gente, muito exemplo aqui para incentivar. E sem delongas, já vou falar aqui com a Manuela, porque ela trouxe essa caixa inteira, cheia de coisa legal, e estava aguardando aqui. Eu pedi para ela esperar um pouquinho para mostrar para a gente. O que tem aí, Manuela? Deixa eu tirar a tampa aqui para te ajudar. Tem uns brinquedos que a gente não brincava mais, uns gibis, uns brinquedos que a gente brincava quando era menor. E quando a gente cresceu, a gente não brincou mais com eles e ficou guardado na caixa. Como é que você acha que vai ser a reação das crianças, as meninas, os meninos que vão receber esses brinquedos que você, a tua irmã que está ali também está doando? Acho que eles vão ficar muito felizes em receber tudo isso. E você? Eu vou ficar muito feliz sabendo que eles vão receber tudo isso. Que joia. Vamos colocar lá na caixa então, cabe ainda, tem um espaço aqui. Se quiser colocar a caixa aqui, aí a gente vai espalhar depois ali. Obrigada. E olha só, gente, tem muita gente também, que vem antes ou durante o jornal, às vezes alguns nem querem aparecer, outros, tem que ir embora porque é uma hora atarefada aí para todo mundo de almoço, mas a gente já vai até agradecendo aqui na figura das pessoas que vieram hoje, cada pessoa que dedica um tempo, às vezes até um desapego, por brinquedos pelos quais tem carinho, para trazer coisas lindas como essa aqui, ó. Ontem era o dia dos carrinhos, hoje tem carrinho também, mas também tem muita boneca aqui, brinquedos muito bem conservados, que o pessoal vai trazendo para a gente e que vão enchendo a nossa caixa de esperança. E tem esse caminhão
Aqui, que apesar de vocês estão olhando, ele parece um caminhãozão, mas agora que a gente vê o dono dele, o antigo dono, né? A gente vê que não cabe mais no caminhão, porque você cresceu, né? Como é que é seu nome? Pedro. Pedro. Se divertiu muito nesse caminhão? Bastante. E agora? Desapego? Conforme eu fui crescendo, o meu irmão veio, aí já foi que eu fui ficando maior e eu não fui mais cabendo no caminhão. Aí o meu irmão, ele tem 5 anos, ele foi, brincou, aí esqueceu o caminhão, aí tava parado. Aí eu trouxe aqui para outras crianças. Com certeza alguém que cabe aqui nesse caminhão vai se divertir muito ainda também, né? Sim. Você gosta de fazer o bem, assim, de saber que você vai ajudar aí outras crianças? Eu acho bem legal de fazer isso. De ajudar a saber que as crianças vão ficar felizes ganhando brinquedos semi-novos. Tá certo. Muito obrigada, viu, para você, as famílias que estão aqui acompanhando também. A gente vai seguir aqui, Alberto, até 1h da tarde, então, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, que fica bem localizada aqui, pertinho da Avenida São João, da Avenida Santos Dumont, na zona leste de Londrina. Então, dá tempo do pessoal chegar aqui até 1h da tarde. Eu te confesso que já começo a ficar com saudades dessas entradas ao vivo, em que a gente consegue não só ver os brinquedos, mas também as pessoas que trazem. E você, Alberto, já está com saudades dos brinquedos aí, que enchem o nosso estúdio, os olhos dos telespectadores também? A gente vai se apegando, né, Vanessa? É gostoso de ver, gostoso de sentir esse clima mesmo ao longo do jornal. E eu confesso a você que está acompanhando o Meio Dia Paraná que essa alegria, essa realização da Vanessa não é de faz de conta, não é só por fora, não. Você realmente se realiza, Vanessa, nesse contato, em toda essa campanha. Ontem você comentava, inclusive, nossa, mas está acabando já, está encerrando. Bem isso, Alberto. Teve um dia que uma colega nossa, a Dani, aí falou: nossa, Vanessa, como você estava fofa lá abraçando a Mary. Eu falo: gente, essa é uma campanha que ela mexe realmente com o nosso coração. Deixa a gente com esse espírito mesmo, sabe? De alegria, essa simpatia que as pessoas trazem também. Isso é contagiante, isso é o espírito natalino. Então, sim, a gente começa a ficar com saudades. E olha, aproveito para lembrar vocês que hoje é a última vez que a gente vai estar fazendo essa arrecadação ao vivo. Mas o pessoal pode continuar pegando aí os brinquedos em casa e levar em vários pontos que estão espalhados pela cidade. Na nossa RPC, tem pontos espalhados em condomínios, enfim, muitos lugares onde você pode levar. É só entrar lá no nosso site, rpc.com.br. Não sei se a gente tem o QR Code de novo para o pessoal apontar a câmera do celular e mostrar, mas vai ter muita oportunidade ainda. Mas quem puder hoje chegar aqui, ainda estamos ao vivo até 1h da tarde aqui na Vila Siam. Valeu, Vanessa. É uma campanha que enche a gente de esperança, de alegria aí, se realizando com toda essa mobilização. É muito bom para quem recebe, mas também muito bom para quem doa, ver a reação das famílias, da criançada aí participando. A gente fica realmente muito feliz. 12h20, o Meio Dia Paraná faz agora aquele intervalo bem curtinho e te convida a conferir na sequência o projeto da Nova Palhano. Como será o bairro planejado para cerca de 50 mil habitantes do lado de lá da PR-445. Também uma reportagem com imagens históricas da atual Gleba Palhano, ali pertinho do Igapó. Imagens que você só vê aqui na RPC. E o início do uso em Londrina de um remédio contra a Covid-19. Assunto que o Meio Dia Paraná traz também em primeira mão, logo após os comerciais. O intervalo é de apenas 1 minuto. Foi concluído o projeto do que será a Nova Palhano, uma extensão da Gleba Palhano do outro lado da PR-445. É um planejamento para tentar reduzir os impactos do novo loteamento e garantir qualidade de vida maior aos futuros moradores. Mônica Dal, o que prevê o projeto da Nova Palhano? Alberto, esse projeto prevê 60 lotes de 24 mil metros quadrados. E de acordo com o Instituto de Planejamento Urbano aqui de Londrina, vai ser um local bem parecido com o atual Gleba Palhano, mas com algumas melhorias. Para a gente localizar quem está nos assistindo, o Marcelino Barbosa também fez algumas imagens de onde exatamente será esse bairro. Ele vai ser, então, no quadrilátero entre a PR-445, a rodovia Mábio Gonçalves Palhano e as ruas Constantino Pialarice e Hernani Lacerda de Ataíde. A gente também teve acesso a imagens do projeto que mostram como ficará a área, lotada de prédios. Há também o desenho dos lotes e uma comparação de como é agora e como ficará depois.
e a gente vê que é mais um avanço daquela região, né, Alberto, que nos últimos anos cresceu bastante. Vamos acompanhar numa reportagem agora vários arquivos da RPC que mostram como essa área era antes, depois como ficou, claro, retratando toda essa evolução. Vamos acompanhar. A região que se tornou a Gleba Palhano foi demarcada por volta de 1919, antes mesmo da fundação de Londrina. Era uma grande fazenda, depois dividida em várias propriedades. Mário Palhano deu largada ao projeto de colonização e empresta o sobrenome ao bairro. A própria palavra gleba tem relação com o período dos pioneiros. O dicionário aponta ser uma porção de terra não urbanizada, um terreno próprio para o cultivo. Antes mesmo da própria Gleba Palhano ganhar forma, bairros surgiram nos arredores, como o Parque Guanabara. Até os anos 90, quem seguia para o shopping Catuaí pela Higienópolis e Madre Leônia ainda via pelo caminho muitos terrenos tomados por mato e sem qualquer construção. Foi nos últimos 20 anos que os prédios tomaram conta do cenário. O avanço do mercado imobiliário e a pressa por novos empreendimentos não foram acompanhados por toda a infraestrutura necessária. Existem poucas praças e áreas verdes. Alguns pontos comerciais ficam distantes dos moradores. E muitas ruas da Gleba Palhano são estreitas, com vagas restritas para estacionamento. A própria Avenida Ayrton Senna, a mais importante do bairro, tem uma história recente. Até o fim dos anos 90, a principal via da Gleba Palhano era João Wycliffe, que ficou sobrecarregada com a chegada de milhares de novos moradores. Só nos anos 2000, a Ayrton Senna viraria realidade. Nos nossos arquivos de 2005, é possível ver parte dos trabalhos de duplicação. O asfaltamento das pistas, ainda com poucos prédios por perto, se comparado à atual Gleba Palhano. Nos anos seguintes, houve paralisação de obras, impasse em desapropriações de terrenos. O problema chegou a virar caso de polícia há 2 meses, quando o morador tentou impedir a continuidade das obras. É ruim pra gente, é ruim pra todos os veículos, motoqueiro, principalmente, motoqueiro dá um jeito, mas de vez em quando a gente, tem que cortar a volta, é complicado. Só em 2008 as obras avançaram para valer. Na reta final dos trabalhos, rotatórias já estavam sendo construídas e a sinalização foi instalada. Tudo isso em meio a um tráfego bem mais tranquilo se comparado aos dias atuais. É a trajetória da Gleba Palhano numa região privilegiada de Londrina, com vista para o Igapó e concentrando alguns dos imóveis residenciais comerciais mais valorizados da cidade, muitos deles na faixa dos milhões de reais. Pois é, muito legal acompanhar essa trajetória. Eu vi a Gleba Palhano somente como ela está hoje. Também quando cheguei, fiquei bastante... Na verdade, me chamou muito a atenção toda essa beleza daquela área, vários prédios. É um lugar bastante bonito, hoje bastante habitado. Essa reportagem é do Alberto aí, e também da Kátia Peruzzi. Eles foram atrás desses arquivos para trazer para todos no Meio-Dia Paraná. Ainda falando dessa nova Palhano, esse projeto que aos poucos está saindo do papel, a gente conversou com Tadeu Filismino, que é diretor do IPU aqui de Londrina. Isso porque ele falou também do motivo dessa nova Palhano, por que isso teve que acontecer, e daqui a pouco a gente vai falar ainda mais detalhes a respeito desse projeto. Como vai ficar exatamente a nova Palhano. Vamos ouvir agora esse primeiro trecho falando do motivo da criação desse novo bairro. Como ela foi sendo liberada lote a lote, no final nós ficamos com vários problemas no viário, nós ficamos com falta de área para a escola, falta de área para posto de saúde. E quando nós começamos a receber consultas de empresas querendo empreender nessa nova Palhano, nós percebemos que ia acontecer a mesma coisa. Porque cada lote desse, no processo de loteamento, ele dá para a prefeitura a parte do sistema viário e dá a parte de praça institucional, que são 12%.
O Tadeu destacou aí alguns problemas encontrados na Gleba Palhano e que eles pretendem corrigir nesse novo bairro, na Nova Palhano. Ainda falando desse projeto, né, que foi discutido entre o IPU, a Prefeitura e também empresários aqui da nossa cidade, eles pretendem que esse local tenha um corredor verde de mais de 60 metros quadrados, calçadas, ciclovias e uma área de 10 mil metros justamente para abrigar a construção de escolas, creches e postos de saúde. E como que vai funcionar dessa vez? Os proprietários que têm interesse em construir nesse local, eles não terão mais que passar por análise do IPU. Isso porque já há diretrizes específicas e também padronizadas para que eles precisam, na verdade, seguir. Entre essas diretrizes, respeitar, lógico, esse projeto que foi trazido pelo IPU ontem. Agora a gente vai ouvir novamente o Tadeu Felizmino, porque ele falou um pouco mais a respeito desse projeto, até indicando para quem está nos assistindo onde serão esses locais. Vamos acompanhar. Esse corredor que vai ficar espetacular, com 60 metros de largura. Aqui, uma área para a escola, né? 10 mil metros quadrados para a escola e pré-escola. Aqui, área para a unidade de saúde. Aqui, área para a unidade de assistência social. E aqui, no corredor, imensas áreas de bosque, de praças. As vias, aqui do lado, não vai ser uma nova Ayrton Senna, que é uma via mais rápida. Aqui vão ser vias mais lentas, mais estreitas, com calçadas muito largas. A ideia é que seja um bairro residencial, mas também onde as pessoas tenham todos os serviços, possam fazer tudo a pé, possam deixar o carro na garagem, possam usar mais bicicleta, transporte ativo. Bom, e para que esse projeto seja viável, ele deve ser primeiramente acessível. Então já há aí algumas ideias de novos acessos para que os futuros moradores ou até mesmo as pessoas que queiram conhecer esse local possam acessar aquela área de uma forma mais facilitada. As obras devem começar em 2023, de acordo com o IPU. Obras de melhoria e também abertura de novos acessos. Vamos ouvir novamente o Tadeu. Os principais acessos a essa região vão ser essa avenida, que é a Constantino Pelarice, e as obras começam já agora, em 2023, deve ser concluída até 2024. É uma via que ela começa lá em cima, na reitoria da UEL, no finzinho da Faria Lima, e futuramente nós teremos a continuação dessa via Hernandes Lacerda de Ataíde. Essa via vem lá da primeira gleba e hoje ela para na rodovia BR-445. Futuramente, terá que haver um viaduto ali, passando pela PR, para fazer a ligação da gleba até aqui a Constantino Pelarice. Bom, ainda de acordo com o IPU, alguns projetos de construções nesse local já foram aprovados e a partir do ano que vem as obras devem começar. Mas a expectativa é que até daqui 2 anos, Alberto, vários prédios já tenham sido levantados nesse local. Ainda de acordo com o IPU, os construtores, empresários, proprietários que tiverem interesse em construir na Nova Palhano vão ter um prazo mais curto de aprovação de projetos, que será de 6 meses a 1 ano, muito diferente do que acontece agora. Isso porque eles precisam passar por uma análise específica no IPU, isso quando a gente diz da atual Gleba Palhano, e depois passar também por análise da Secretaria de Obras. Com essas diretrizes padronizadas, eles poderão então ter um processo mais facilitado e construir de uma forma mais rápida para erguer esse novo local aí na nossa cidade. Claro que a gente vai acompanhar todo esse processo, porque é mais um processo de evolução, né, Alberto? Pois é, e hoje quem está olhando esse material aí diz, nossa, mas está longe do centro. Mas isso ocorria também lá atrás, quando se falava que a própria gleba estava longe do centro, que os condomínios da Zona Sul estavam distantes, mas é aquilo, a cidade foi crescendo, se ampliando e criando aí novos mecanismos para absorver toda essa população. Agradeço aí a nossa Mônica por esse material aí que certamente tirou dúvidas de muitas pessoas. O Tadeu Felizmino comentou da duplicação da continuação da Faria Lima. Hoje, quem vai pela Faria Lima para a UEL, chegando na PR-445, passa por baixo e cruza para a UEL em pista simples, passando perto da reitoria.
Já existe um projeto de duplicação daquele trecho. Ali em frente à reitoria, o espaço é reduzido, então a duplicação vai ser no mesmo modelo da Avenida Maringá, sem um canteiro central muito largo, com 2 pistas de cada lado, bem próximas. Mas abaixo da reitoria, aí a avenida volta a se abrir, a ficar mais espaçosa para dar acesso à Nova Palhano e também ser uma via alternativa aos vários condomínios que já existem ali na zona sul de Londrina. Esse caminho, seguindo pela Faria Lima e passando pela UEL. Mas há também uma outra rota na continuação da Avenida Arthur Thomas. E por lá também tem novidades em relação ao projeto de duplicação. Cato Lintanã, o que está previsto nesse novo caso, é um desdobramento, inclusive, de algo que nós já tínhamos antecipado aqui no Meio Dia Paraná. O pessoal viu primeiro aqui no Meio Dia Paraná sobre a duplicação da Juvenal Pietraroia, que é justamente essa continuação da Avenida Arthur Thomas, passa ali perto dos Correios e segue para a parte ali dos fundos da Universidade Estadual de Londrina. No mês de setembro, a gente trouxe esse material aqui mostrando o corte de árvores, que era justamente uma primeira fase para essa duplicação num trecho de 500 metros entre o viaduto da PR-445 e a rotatória da Avenida Soite Taruma. Agora, a Prefeitura oficializou essa obra, então a licitação já está aberta para que as empresas demonstrem interesse e a obra vai custar cerca de R$2.400.000. Lembrando que esse é o teto, empresas podem oferecer um valor menor do que esse. Além da duplicação, o projeto está incluindo uma ciclovia e ainda a adequação das rotatórias nesse trecho. Com a previsão de início das obras, a Prefeitura acredita que no início do ano que vem a gente já tenha essa retomada, na verdade esse pontapé da duplicação e demore 6 meses para tudo ficar pronto. A Avenida Juvenal Pietraroia ela é muito utilizada por moradores ali da região oeste, dá acesso a muitos bairros e bairros grandes, como é o caso dos Jardins Sabará, Colúmbia, Maracanã e Olímpico. Agora, para conseguir também fazer essa duplicação, a Prefeitura está tendo que tomar outras medidas, como a desocupação de um terreno que já é da Prefeitura, é o primeiro, logo ali na esquina com a marginal da 445. Tem um outro imóvel intermediário, onde hoje funciona um plantão de vendas de uma empresa e vai ter uma faixa necessária concedida ali para a execução das obras. O terceiro terreno dessa sequência é uma extensão em Gramado, pertinho do muro ali da sede do Clube do Sindicato dos Metalúrgicos e está em fase de desapropriação judicial. Portanto, Alberto, duplicação de 500 metros dessa avenida, que é a Juvenal Pietraroia, saindo da Arthur Thomas, passando pelos Correios e seguindo até os fundos da Universidade Estadual de Londrina. Levando em conta as matérias que vocês trouxeram antes, falando desses avanços na cidade, esse é mais um, Alberto. Vai ampliando Londrina, A movimentação de veículos cresce, mas os espaços para essa movimentação também crescem. A nossa cidade avançando por vários e vários cantos, viu? É uma forma de dar vazão a todo esse tráfego, a tanta gente que vem morar, trabalhar em Londrina e precisa aí se distribuir pelos diferentes pontos da nossa cidade. Obrigado, Cato Lintanã. Assunto bem bacana de compartilhar contigo aí, esses avanços, essas transformações na nossa cidade, toda essa mobilidade urbana. 12h36. Estão sendo velados os corpos dos policiais militares que morreram em um grave acidente na PR-492, na cidade de Paraíso do Norte. Esse acidente foi no final da manhã de ontem. Nós trouxemos as primeiras informações ainda na edição de terça-feira do Meio Dia Paraná e hoje vamos conferir o velório, as homenagens a esses 2 policiais. Colegas da corporação, amigos e familiares prestaram as últimas homenagens aos policiais militares. Todos ainda bastante abalados com a tragédia. Nós chegamos lá no local ver também, Foi terrível, terrível a forma que o carro ficou. Há 27 anos na corporação, o subtenente Geraldo Domingos Macedo deixa uma esposa e 2 filhas. A mãe conta que o filho caçula amava a profissão e todo dia ligava para ela. Menino muito bom, obediente, todos os dias ia tomar a benção da mãe. Ele o dia que ele não podia ir, que estava trabalhando, ele ligava, benção minha mãe, e o Deus te abençoa, meu filho. Nesta sexta-feira, a soldado Débora Cristina Santos de Oliveira de Moraes completaria 35 anos. Na polícia, desde 2016, ela deixa um filho de 5 anos. Não tem palavras para falar. A filha que era ela, amiga, companheira.
era tudo. Confidente. Ela que cuidava de mim. Ela era aquela filha que acho que qualquer pai gostaria de ter. Os 2 PMs trabalhavam no batalhão da Polícia Militar de Paranavaí. O subtenente Macedo atuava em São Carlos do Ivaí e a soldado Débora em Paraíso do Norte. Os 2 morreram em um acidente na PR-492, em Paraíso do Norte, nesta terça-feira. A viatura em que os 2 estavam foi partida ao meio. A suspeita é de que o carro tenha aquaplanado e, com isso, perdido o controle, capotado e batido contra uma árvore. Os policiais morreram na hora. A polícia científica investiga o acidente. Em nota, o batalhão da PM prestou uma homenagem aos policiais, dizendo que a corporação perdia, além de excelentes profissionais, amigos, irmãos de profissão que se tornaram família. Fica só a saudade e as lembranças boas que a gente teve todos juntos. Fica a saudade. Eu entreguei ele para o pai, né? Ele só passou do outro lado. Ele permanece em mim. Os sepultamentos dos corpos dos militares serão agora à tarde. O corpo do subtenente Geraldo será sepultado em Tamboara e da soldado Débora em Paraíso do Norte, cidades lá mesmo no noroeste do nosso estado. Alguns pacientes que testaram positivo para a Covid-19 já estão sendo tratados na rede pública com um novo medicamento contra a doença. Como o lote que chegou ao Brasil é pequeno, o uso ainda é restrito. Vanessa Navarro, já temos esse remédio aqui em Londrina? Temos sim, Alberto. Inclusive, já vem sendo usado o Paxlovid, o nome desse remédio fabricado pela Pfizer. Ele vem sendo usado há 2 semanas aqui na cidade e já foi empregado no tratamento de 190 pessoas. Por enquanto, como você falou, os lotes são pequenos, então o uso é bastante direcionado. Tanto que aqui em Londrina, esses tratamentos estão concentrados ali na UPA Sabará, na Zona Oeste, que desde o início da pandemia vem sendo, inclusive, local de referência para tratamento de pacientes com a doença. Ao Brasil, chegou um lote em setembro com pouco mais de 50 mil unidades e por isso mesmo a orientação por enquanto do Ministério da Saúde é que esses remédios sejam usados em pacientes adultos imunodeprimidos e também idosos. Daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista com uma médica falando sobre como funciona, como é que é a eficácia desse medicamento. Mas antes eu queria chamar para vocês a entrevista que a gente tem com uma paciente aqui do Paraná que já usou esse medicamento e deu o relato dela, sobre a eficácia, como que agiu no caso dessa senhora que teve a Covid-19. Veja aí. Com 24 horas eu senti que a parte respiratória, a questão nasal já estava bem mais tranquila, porque eu estava bem congestionada, com bastante tosse, então eu senti ali já uma melhora boa. Com 48 horas eu posso falar para você que assim, os sintomas quase que desapareceram todos mesmo. Eu fiz o tratamento todo em casa, pelo menos no meu caso foi de muita eficácia, eu acredito que foi um medicamento que veio aí mesmo para somar bastante. Então, tomar todas as vacinas, não deixe de tomar e, se for necessário, fazer o uso da medicação também. E esse medicamento, o Paxlovid, ele vem em caixas com 30 comprimidos para uso durante 5 dias. É um medicamento, como eu falei, fabricado pela Pfizer, pelo laboratório da Pfizer, e que foi liberado pela Anvisa para uso aqui no Brasil, tanto na rede pública quanto privada, mas que por enquanto está sendo disponibilizado apenas pelo SUS. E ele tem uma ação também bastante específica, tem que ser usado no início da contaminação, conforme explicou para a gente uma médica também ouvida pelo Meio-Dia Paraná. Confira. Ele evita que o vírus se replique e aumente em número e quantidade, consequentemente ele vai evitar as formas graves da doença, como pneumonia, embolia pulmonar e até mortes, E quando que a pessoa começa o tratamento com esse remédio? O tratamento com o Paxlovid deve ser iniciado entre o 1º e o 5º dia que sintoma. Depois disso, a efetividade é muito reduzida porque o vírus também já não está mais se replicando. Então, por isso que é importante que ele seja feito durante a fase replicativa, quando os vírus estão aumentando em número, em quantidade. Esse medicamento ele é feito para ser tomado para tratar a infecção pela Covid. Ele não previne a Covid. O que previne a infecção e as formas graves da Covid são as vacinas.
Tá aí um alerta super importante feito pela médica, né? Claro que só a existência de um medicamento assim, algo que a gente não imaginava lá no início da pandemia, já traz muita esperança para as pessoas. Mas a gente lembra, primeiro, que ele está disponível apenas na rede pública de saúde, direcionado, né, a pacientes. Aí quem vai fazer a triagem são os profissionais, né? Por enquanto, apenas imunodeprimidos, idosos é que estão fazendo uso desse medicamento e nessas condições em que a médica falou. E também, né, bom lembrar, esse medicamento não está disponível, então, nas farmácias, né? Não é algo que as pessoas vão encontrar para comprar. E como a médica falou, o que salva mesmo, por enquanto, né, que a gente não pode abrir mão, é a vacina. E para isso a gente aproveita também para lembrar que aqui em Londrina foram liberadas no início da semana mais 4.000 doses da vacina contra a Covid-19. É só entrar lá no site da Prefeitura para fazer o agendamento, né? São doses voltadas principalmente às pessoas com mais de 18 anos que ainda faltam, né? Que ainda estão em falta com doses de reforço da vacina. Mas a gente lembra que também já temos disponíveis aqui na cidade vacinas para crianças desde os 6 meses de idade, né, Alberto? Tá aí, recado dado, importante fazer o cadastro quanto antes e o agendamento para receber a dose dessas vacinas. Valeu, Vanessa Navarro. O impasse entre a Santa Casa de Londrina e médicos ortopedistas entra no 3º dia. Ontem, o Meio Dia Paraná mostrou que o hospital afirmou não estar conseguindo fechar as escalas de plantão de ortopedia, que pacientes que sofressem acidentes, por exemplo, e precisassem de ortopedistas, deveriam ser levados a outros hospitais. A própria Prefeitura apontou para a Diretoria Regional de Assistência à Saúde que a Santa Casa não dispõe temporariamente dos serviços de ortopedia 24 horas e alertou que isso irá causar transtornos na rede de urgência e emergência, com sobrecarga nos demais serviços de referência. O risco disto é sobrecarga ainda maior de outros hospitais que já estão cheios, como o Universitário e o Evangélico. Eles terão que acabar concentrando pacientes que sofrem os acidentes, por exemplo. A Santa Casa ainda não explicou por que não tem mais escalas de ortopedistas, mas divulgou uma nota oficial. Informa que o hospital aguarda um posicionamento dos médicos ortopedistas sobre uma proposta feita numa reunião ainda na segunda-feira, que enquanto os plantões de ortopedia seguirem suspensos, os pacientes internados continuarão sendo assistidos e que as autoridades de saúde foram comunicadas da suspensão e que, com base nisso, não levem novos pacientes de ortopedia para a Santa Casa aqui de Londrina. Você sabia que é possível fazer sofás com garrafas plásticas? Essa é uma lição ensinada num projeto com crianças atendidas pela Força Ambiental da Polícia Militar. Um projeto que tenta ampliar a consciência ambiental de toda a comunidade. As garrafas PET foram colocadas lado a lado. Mais de 300 que iriam ou estavam no lixo foram recolhidas pelos alunos do projeto de educação ambiental do Lar Escola. Elas se transformaram na matéria-prima para a construção de um sofá. As instruções foram dadas pelo sargento da Polícia Ambiental. Alguns estudiosos dizem que o lixo do povo brasileiro é um dos lixos mais ricos do planeta, né? Porque nós não temos o hábito de reciclar tanto assim. O Brasil produz por ano mais de 13 milhões de toneladas de plástico. E apenas cerca de 1% disso é reciclado. Um dos objetivos do projeto é fazer com que essa meninada possa compartilhar o conhecimento e ajudar a melhorar esse número. O objetivo do programa em si é levar conceitos ambientais para as crianças, para que eles possam estar levando para dentro da sua família e para dentro da sua comunidade. Conceitos de preservação preservação dos recursos hídricos, flora, fauna, reutilização do lixo, reciclagem e lixo útil. E aqui, fazendo o sofá, o objetivo é que eles aprendam a fazer o sofá, que é muito simples de fazer, e possam disseminar a ideia na sua comunidade, onde eles vivem, ou até mesmo na sua família. O reaproveitamento de materiais é uma das atividades desenvolvidas pela Polícia Ambiental no Lar Escola. Uma maneira de promover a integração entre os alunos e a preservação da natureza. É incrível, porque com isso a gente tem a oportunidade de aprender coisas que a gente não tem ideia que poderia aprender. É bem legal, porque além do trabalho em equipe, você aprende a conviver com outras pessoas, aprende a ver aquilo que outras pessoas consideram lixo, a transformar em algo incrível. As orientações foram dadas em cada etapa da construção. Aos poucos, as garrafas PET foram juntadas e, com a ajuda de fita crepe,
o sofá começou a ganhar forma, até ficar pronto. Ficou tão bonito que os alunos até fazem planos para construir outros. Eu penso já em juntar garrafas para fazer um e deixar no sítio do meu avô. A gente tem planos de mostrar isso para a escola e fazer um projeto com sofás ecológicos para a escola, porque assim a gente consegue ter ideia do consumo e reciclar bastante. Reportagens assim são importantes para refletirmos sobre nossas ações, nossos hábitos e sobre o que cada um pode fazer para ajudar o meio ambiente. E a RPC quer ajudar você nisso com o aplicativo Recicla, que está ali dentro do aplicativo Você na RPC. É um serviço, uma ferramenta onde você encontra os pontos para descartar produtos recicláveis e que podem contaminar o meio ambiente, como pilhas, pneus e eletrônicos. É só acessar esse serviço dentro do nosso aplicativo e encontrar horários, informações, os endereços para fazer a destinação correta. Agora, 12h49, depois do intervalo, você vai ver que bombeiros do norte do Paraná começam a descer para o litoral. E também os anúncios de reforços do Tubarão para a temporada 2023. E temos também Vanessa Navarro com os últimos dias da nossa campanha de Natal. É isso aí, Alberto. Estou aqui acompanhada de Papai Noel, até ele deu as caras, e do Benício. Benício, conta pra gente o que você trouxe aqui e por quê? Eu trouxe os brinquedos que eu não uso mais pra doar pra gente que não tem condição, pra brincar e ficar feliz. Por quê? Criança gosta de ganhar roupa no Natal? Não. Gosta de ganhar o quê? Brinquedo. Então é isso aí, você com certeza vai ganhar uns novos e agora os seus muito bem cuidados, aliás, vão fazer a alegria aí de muita gente, né? Desejo um Feliz Natal para todos. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. É isso aí, Benício, super animado. Daqui a pouco tem mais da nossa campanha. A gente vai para um rápido intervalo agora. Seguimos esperando vocês aqui na frente da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, perto da Avenida São João, na Zona Leste. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais Meio-Dia Paraná. Começaram os preparativos do nosso Tubarão para a temporada 2023 e a equipe virá com muitas mudanças para o paranaense que terá largada em janeiro. Rodrigo Saviani, meu amigo, boa tarde para você. Rodrigo Saviani, da equipe do GE. Globo. Já temos reforços confirmados, muitas negociações ainda? Oi, Alberto, boa tarde a todos. O Londrina dá para dizer que já começou 2023 para o Tubarão e com muitas caras novas, sim, Alberto, porque o time passou por uma grande reformulação depois do campeonato da Série B do Brasileiro. Depois a competição terminou, 16 jogadores deixaram o clube, alguns nomes mais conhecidos como Caprini, que foi um dos principais jogadores da Série B, ele acabou indo para o Japão. Douglas Coutinho, que foi artilheiro do Londrina, acabou encerrando o contrato, não renovou. Enfim, outros jogadores acabaram deixando o Londrina. Por outro lado, poucos remanescentes. O João Paulo, volante, capitão da equipe, é um dos mais conhecidos que ficam para o ano que vem. E aí, várias caras novas da base. São 17 jogadores que foram promovidos do Sub-20 para trabalhar com o novo treinador, que será o Edinho, filho do Pelé, ex-goleiro do Santos. Ele que estava no Sub-20 do Londrina, agora será o treinador oficialmente pro Campeonato Paranaense. Ele substitui o Adilson Batista, que foi o técnico na Série B, acabou o contrato, ainda não teve uma renovação. O Londrina tem interesse no Adilson Batista voltar para a Série B de 2023, mas por enquanto o técnico é o Edinho, filho do Pelé, que vai comandar o time no Paranaense. De caras novas, de reforços, por enquanto oficialmente apenas um, o volante Garratti, ele que foi anunciado até hoje pela manhã pelo Londrina, jogador que estava no futebol catarinense, no Hercílio Luz, e agora vai reforçar o Tubarão na temporada 2023. Ele tem 24 anos, além dele, outros 4 jogadores já estão acertados com o Tubarão, falta apenas aquelas documentações, assinar para ser oficializado. O mais conhecido é o lateral direito Léo, ele que jogou no Flamengo, no Fluminense e no Internacional, além do Coxa e do Atlético aqui no Paraná. Ele tem uma boa bagagem, tem 31 anos, estava no Botafogo da Bahia. Então é isso, o Londrina vai se preparando, voltou aos trabalhos na segunda-feira com a comissão técnica, ontem com os jogadores se reapresentando,
Londrina que estreia no Paranaense no dia 15 de janeiro contra o Azures no Estádio do Café e depois, em fevereiro, terá a primeira fase da Copa do Brasil. Alberto. Obrigado, Rodrigo. Lá no GE. Globo já tem o passo a passo, o acompanhamento de todos esses preparativos do nosso Tubarão, que no ano que vem terá o Paranaense, Copa do Brasil e a Série B do Brasileirão. Obrigado aí ao Rodrigo Saviani. Um segurança foi flagrado agredindo uma mulher. Isso ocorreu numa UPA, unidade de pronto atendimento, no Boqueirão, um bairro bastante conhecido em Curitiba. A agressão foi ontem à noite. O segurança foi gravado imobilizando uma mulher e depois a agredindo. A Secretaria de Saúde de Curitiba informou que ele foi afastado dos serviços do cargo e um procedimento foi aberto para investigar a denúncia. No G1, você já confere informações atualizadas também desse caso aí de agressão. Faltando agora 5 minutos para 1 da tarde, temos uma bela quarta-feira com sol, temperatura agradável, está ali na marca dos 23 graus e, a princípio, sem chuva ao longo das próximas horas. Claro, pancadas isoladas sempre podem ocorrer, não dá para a gente descartar. Já na quinta-feira, segundo a previsão, a mínima será de 13 graus em Apucarana, no começo de manhã ligeiramente frio, e as máximas chegando aos 27, 28 graus ao longo da tarde aqui no norte do Paraná. Londrina com uma quinta-feira com mínima de 15 e máxima de 28. Já de sexta em diante, teremos a volta de áreas de instabilidade, com possibilidade de novas pancadas de chuva e até mesmo de temporais. Mesmo assim, temperaturas seguem em elevação, chegando aos 30 graus na sexta-feira. Falando de tempo, de calor, vem aí mais uma edição da Operação Verão, um reforço no patrulhamento e nos serviços de socorro no litoral do Paraná. Mônica, bombeiros aqui do norte do Paraná já estão indo para as praias? Já sim, Alberto. Desde ontem, alguns bombeiros aqui de Londrina e também de toda a região já foram para o litoral para justamente reforçar essa segurança. A gente tem algumas informações aqui, isso porque no caso da Operação Verão ficou definido que o norte do Paraná não terá patrulhamento fixo em rios e represas, nem mesmo no Igapó, até porque o banho é proibido no lago. Aí agora a gente fala dos números aqui da nossa região. 18 bombeiros da nossa região que já estão na ativa irão para o litoral, na verdade já foram para o litoral do Paraná para reforçar essa Operação Verão nas praias. 6 desses bombeiros são aqui de Londrina. Eles já estão por lá para iniciar esse trabalho. De acordo com o Corpo de Bombeiros aqui de Londrina, essa operação já começou. A gente lembra que o número tem sido reduzido ao longo dos últimos anos porque o efetivo dos bombeiros na região diminuiu bastante com as aposentadorias e é preciso manter as equipes completas aqui para atendimento das ocorrências do dia a dia. A gente também reforça que equipes da Polícia Militar de Londrina e de outras cidades da região também já se encaminharam para o litoral e no próximo dia 16 a operação da Polícia Militar, que também reforça a segurança nesses locais, deve começar. Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. E da Mônica, vou agora para Vanessa Navarro, que está com a nossa campanha de Natal, nesse que é o último dia de arrecadação com a nossa equipe na rua. Vanessa Navarro, seu balanço final e sua despedida da campanha 2022. Não fala assim, Alberto. Despedida é uma palavra muito forte. Vamos pensar que é a última ao vivo, mas ainda vai chegar mais brinquedo, né? A gente também às vezes tem a oportunidade de falar com o pessoal que vai na portaria da RPC, mas realmente nas nossas entradas aqui no Meio-Dia Paraná, ao vivo, essa é a última. E claro que como é despedida, tinha que ser em grande estilo. Mostra aqui, Marcelino, os brinquedos não couberam na caixa hoje. A gente nem teve tempo ainda de ajeitar, porque vai chegando, a gente vai colocando aqui, ajeitando como pode. Tem, olha só quanto brinquedo aqui na caixa. Tem esses skates que o garoto Matheus trouxe agora há pouco, não quis ficar aqui, né? Não podia ficar, mas eu fiz questão de falar o nome dele. E a gente, né, não pode falar o nome de todo mundo, mas agradece a cada um. E eu estou aqui com a Patrícia, e olha só, ela mora no condomínio que foi atingido por um incêndio, que é pertinho daqui. Notícia triste, por um lado, e por outro você veio aqui fazer hoje uma ação bem mais leve, né, Patrícia?
Com certeza, né? Acho que independente da situação que a gente passa, a gente tem sempre que pensar no outro, colaborar, e ainda mais quando se trata de criança, né? Eu sou professora e eu acho que a gente tem que fazer o bem, porque se a gente plantar uma semente boa, vai gerar frutos bons também, né? Meu Deus, eu não poderia resumir melhor. Obrigada aí pela tua ajuda. A Patrícia que trouxe bonecas que são da netinha dela, ela estava me contando que está lá em Portugal, ela está morrendo de saudades e aproveitou então para fazer a doação. Obrigada. E eu estou aqui também com a Sofia. Sofia, você tem 12 anos, está naquela transição ainda, né? Brinca um pouco, fica um pouco no celular. O que você trouxe aí hoje? Eu trouxe várias bonecas, ursinhos e meu irmão também trouxe alguns carrinhos, essas coisas, só que ele não veio hoje. Que legal. E você imagina que tantas outras meninas, meninos vão agora brincar também? Ah, vão amar, porque, né, eles não têm condições, então a gente ajuda eles, né? É isso aí, obrigada. Pode colocar lá, aí que em volta onde couber, viu, Sofia? Muito obrigada. Como eu disse, Alberto, a gente aproveita, né, na figura dessas pessoas que estão aqui para fechar com chave de ouro, agradecer o carinho, a disposição, a generosidade, solidariedade de cada uma das pessoas que participaram e aquelas também que ainda vão participar. Lembrando que a gente tem pontos de arrecadação que continuam recebendo os brinquedos e que estão começando a sair também, a irem para muitas crianças, como a gente mostrou também. Alberto, me despeço então por hoje e já na saudade da nossa campanha aqui, das nossas participações ao vivo. Valeu, obrigado, Vanessa, e obrigado a todos vocês. Nosso muito obrigado mesmo. A arrecadação entrando na reta final, mas teremos ainda as entregas dos brinquedos e a gente vai mostrando para você ao longo dos próximos dias. Tem recado aqui de telespectador, o Jairo perguntando até quando vai a campanha de Natal. Jairo, a gente vai continuar recebendo por mais alguns dias, mas já são os últimos dias até para dar tempo de entregar para a criançada. E a Cleonice Araújo, parabéns por esse trabalho maravilhoso de fazer a alegria das crianças que doaram e das que recebem os presentes de Natal. A gente que agradece essa nossa parceria cada vez mais forte, ano após ano. Eu me despeço com imagens de uma das entregas de brinquedo e também das nossas arrecadações e o carinho dos nossos telespectadores aí com todas as nossas equipes. Meu muito obrigado e até amanhã às 11h45. Tchau, tchau. Meio-dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, ofertas sensacionais. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.